Eu fiquei com o tema Inovando a Ensinagem de Física com Metodologias Ativas, certo? Esse era o tema do artigo. Nesses minutos que a gente estará aqui, eu vou estar falando um pouquinho sobre os teóricos, né? O que os teóricos falam acerca do tema. Vou falar também sobre o ensino centrado no aluno e a ensinagem ativa, a eficácia da ensinagem ativa, os ambientes para a ensinagem ativa, a ensinagem ativa com tecnologias, os modelos de ensino para a ensinagem ativa com tecnologias, e aqui lá, né, o artigo ele destaca sobre o ensino híbrido e a sala de aula invertida, e sobre as metodologias ativas de ensinagem, e que são três, né? Tem o ensino sob medida, a instrução pelos colegas e os três momentos pedagógicos, ok? Bom, ao longo da nossa graduação, né, a gente tem ouvido, né, e muito tem se criticado sobre o ensino tradicional. E essas críticas, elas têm sido construtivas, né, principalmente assim do século passado até os dias de hoje, em que basicamente o ensino tradicional, ele coloca o professor como protagonista do conhecimento. E aqui eu coloco, né, eu acho bem legal essa analogia, de que dentro desse sistema de ensino, o aluno ele é uma espécie de caixa eletrônico, né, onde ele vai depositando de uma forma passiva, né, os conteúdos, as informações na sua mente, e aí no dia da prova ele vai lá colocar na prova aquilo que foi passado para ele, né. Eu acho também interessante, eu já ouvi em algum momento a analogia de que é meio que também uma espécie de máquina de Xerox, né, então o aluno apenas vai reproduzir aquilo que foi passado para ele. E aí, do século passado até os dias de hoje, isso tem sido bastante criticado, né? Houve um crescimento aí de teóricos da educação criticando esse modelo de ensino. E eu trago três aqui, né? A gente tem a Maria Montessori, eu acho que é assim, ela é uma italiana, e ela dizia que a gente tinha que deixar a criança guiar o processo educacional, ou seja, na visão dela, o professor ele não é mais o protagonista, mas ambos, né, tanto o aluno como o professor, são protagonistas. Né? Se é que, acho que vocês entenderam, porque geralmente protagonismo é atribuído a único, né? Mas aqui, essa é a visão dela, o professor ele não é mais o protagonista. Tem outro cara que também se destacou, né, como teórico da educação, que é o Ivan Illich, ele é um austríaco, em que, aí aqui ele já traz uma visão mais moderna, né, ele já começa a identificar a importância da tecnologia dentro da educação, então ele dizia sobre redes de aprendizagem calcadas em equipamentos tecnológicos, certo? E aqui a gente tem o Paulo Freire, né, aqui no Brasil, um teórico muito respeitado pelo mundo, né, os trabalhos dele são mais de 40 universidades espalhadas pelo mundo, se eu não me engano, que reconhecem o que foi produzido por ele. E ele também defendia o modelo em deixar que o aluno elaborasse o próprio caminho da educação, certo? Bom, então, falando sobre o nosso primeiro tema, que é o nosso primeiro ponto, né, que é a questão do ensino centrado no aluno e a ensinagem ativa, tá? E aí, assim, entre esses teóricos, não existe uma definição comum do que seria o tema aprendizagem ativa. Não há uma definição, né, escrita sobre isso, porém, existem algumas características que a gente consegue identificar, certo? E aí, o físico, né, que ganhou o prêmio Nobel em 2002, Carl Wieman, né, um norte-americano, esse cara aqui, ele chegou a dizer que o que funciona melhor do que assistir aulas e resolver os problemas sugeridos, de acordo com numerosos estudos, é ter estudantes trabalhando em pequenos grupos, com instrutores que possam ajudá-los a aplicar os conceitos básicos às situações da vida real, certo? E aí, a gente vai mais à frente falar sobre um modelo que começou nos Estados Unidos e acabou se espalhando pela Europa e que também já começa a ser feito aqui no Brasil. A USP ela se tornou pioneira desse tipo de modelo, onde a gente tem, né, uma aula em que todos os alunos trabalham, ou seja, é um ensino ativo, né, uma forma ativa de aprender os conteúdos, tá? E aí, quais são essas características, né, sobre a atividade ativa? Então, você tem um tipo de aprendizagem onde os alunos eles não estão apenas ouvindo, né, mas os alunos eles vão estar lendo, eles vão estar discutindo, eles vão estar escrevendo, como também essa aprendizagem ativa,
ela vai promover habilidades, tanto físicas como também do pensamento, tá? Físicas, a gente poderia dizer aqui o momento em que a gente está fazendo experimentos, né? Utilizando simulações hoje com a presença da tecnologia. Então, os alunos eles começam a desenvolver essas habilidades, como também a questão da habilidade de pensamento, né? Então, o aluno ele começa a ter análise, ele começa a ser um investigador do conhecimento, e tudo isso é fruto de uma aprendizagem ativa, tá? E aí, assim, né, a gente vê que, em contrapartida, no caso da atividade passiva, ela vai utilizar de métodos tradicionais, né, como as aulas expositivas, como falei no início, o professor ele vai ser o protagonista, né, e a aprendizagem, ela acaba sendo responsabilidade apenas do professor, nesse modelo, diferente da atividade da aprendizagem ativa, né, porque o aluno, ele, a partir do momento que ele aprende algo dentro desse modelo, ele está aprendendo e também está produzindo. Então, tanto o professor como o aluno acabam sendo responsáveis pela aprendizagem, diferente do modelo tradicional, né? E aí, assim, né, o modelo ele tradicional, ele é pouco engajador, ele tira a motivação dos alunos, né? O professor passa muito tempo falando e os alunos apenas ouvindo. Bom, e aí, né, eu queria falar um pouco também sobre a questão da eficácia da ensinagem ativa, tá? E aí, o artigo ele vai dizer, né, sobre uma meta-análise que foi feita por esse teólogo aí, desculpa, teórico, Freeman, que ele chegou, né, a fazer um estudo com 225 artigos, certo? E ele chegou com a seguinte conclusão: os resultados levantam questões sobre o uso continuado das aulas tradicionais como controle nos estudos de pesquisa e apoiam a aprendizagem ativa como a prática preferida e validada empiricamente na sala de aula. E aí aqui, assim, gente, deixando bem claro, em nenhum momento aqui, tanto os teóricos como também, assim, na minha visão, eu acho que tudo do ensino tradicional está errado ou que é ultrapassado. Não estou dizendo que não serve. Isso seria hipocrisia, até porque hoje a gente, como eu falei no início, né? Isso tem se discutido do século passado aos dias de hoje, e hoje a gente chegou onde a gente chegou por conta do ensino tradicional, né? Um exemplo sobre tradicionalismo que eu acho importante é a presença dos livros, né? Os livros é algo que é eterno, né? Muitas pessoas já chegaram a criticar a questão dos livros, vai ficar ultrapassado por conta da televisão, por conta da tecnologia, e não, a gente precisa deles para poder a gente entender, estudar. Mas aqui é interessante que ele fala sobre a questão do ensino tradicional ser o controle dos nossos estudos e pesquisas. E aí a gente tem que ser bastante honesto, né? Boa parte da nossa graduação, e não só a graduação, mas também no ensino médio, 90% ou 80%, vamos dizer assim, né? Eu estou chutando aqui, é ensino tradicional, né? O professor vai passar o assunto, vai mandar você fazer a atividade em casa, as continhas em casa, dia da prova, tirar nota boa e passar. Basicamente é isso, boa parte dos nossos estudos. E aí, né, e aqui, né, baseando-se em mais de 225 artigos, ele chega à conclusão, né, que apoia a aprendizagem ativa como uma prática preferida, certo? E a gente precisa, né, discutir isso para a gente mudar a realidade, né, da nossa educação. Bom, e aí lá tem um gráfico, né, vai falar sobre os métodos de engajamento ativo versus o ensino tradicional na melhoria do entendimento de conceitos de física básica. Então, foi feita uma pesquisa, isso aqui são resultados universitários, acerca do ensino de física básica. Então, aqui a gente tem o ensino de força, aceleração e velocidade, e aqui a gente tem no nosso gráfico, né, aqui em branco, após novas metodologias, aqui em cinza a gente vai ter após o ensino tradicional e antes da instrução. Então, antes da instrução, né, o ensino, foi feita uma pesquisa, né, os estudantes aí, por exemplo, no ensino de força, aproximadamente aí, sei lá, 10% dos estudantes sabiam sobre força, né? E aí depois do ensino tradicional, esse conhecimento passou-se a ser mais ou menos 30%. Só que com outras metodologias ativas, olha como esse ensino ficou bastante superior. Ou seja, mais de, sei lá, 90% da turma estava compreendendo o conceito de força. Isso por conta das metodologias ativas. A gente, por exemplo, no ensino de aceleração, a gente tinha aqui mais de 90, né? E de velocidade, interessante é que velocidade aqui, ó, chega quase próximo a 100%.
E isso por conta de novas metodologias, certo? Outra pesquisa também, outros gráficos que lá é colocado, é sobre a questão, esse gráfico A aqui vai falar sobre a taxa de reprovação e o gráfico B vai falar sobre resultados de testes conceituais. Então aqui veja que a taxa de reprovação para a aprendizagem ativa é bem menor do que nas aulas expositivas ou aulas tradicionais. Nas aulas expositivas a gente tem próximo aqui de 35% e na aprendizagem ativa a gente tem aqui 22%, 23%, certo? De reprovação. Nesse gráfico aqui, que foi um teste, né, conceitual dos assuntos, a gente tem aqui duas funções, né? A gente tem os picos delas aqui. Aqui embaixo ele não colocou os resultados, mas a gente entende aqui, ó, que nessa aqui função, né, vermelha, a gente tem aqui a aula expositiva e a gente vê que o pico dela, né, tá mais ou menos em um resultado, aqui mais ou menos eu estou passando meu mouse. Já na aprendizagem ativa, esse pico aqui, que é de 0,4% dos estudantes, está bem à frente, tem um valor maior, certo? Então, baseado na ciência, em testes feitos na sala de aula, a gente vê como as metodologias ativas, ela é eficaz e está bastante à frente do ensino tradicional, certo? E aí a gente vai falar um pouco sobre os ambientes para a ensinagem ativa, né? E aí, um pouco que ele fala lá é que isso há bastante tempo tem sido já observado pelos teóricos, né? Os primeiros ambientes de estudo de ciência foram os laboratórios. E aqui ele fala lá sobre Robert Millikan, né, que foi um físico. Ele é mais conhecido por ter calculado a carga do elétron e por também ter comprovado a equação de Albert Einstein sobre o efeito fotoelétrico, né? Einstein ganhou o Nobel por isso, né? E ele comprovou essa equação, mas ele já chamava a atenção, né, a abordagem para atividades de laboratório, né, na abordagem de conceitos difíceis. E eu acho interessante aqui, né, sobre a questão de abordagens de conceitos difíceis. Às vezes eu já presenciei na minha universidade colegas dizerem assim, né, que física é fácil. E aí isso me incomoda pra caramba quando alguém fala isso, que física é fácil, porque de duas uma, ou eu sou burro demais porque eu não acho física fácil, ou essa pessoa falta muita maturidade sobre entender o que é física, né? E aqui a gente tem um teórico de física vendo que existem conceitos difíceis e que precisava de um laboratório para poder deixar aquilo mais dinâmico, deixar aquilo mais didático, né? Então, não é uma disciplina fácil de entendimento e a gente tem que buscar metodologias para que o aluno possa entender, tá? E aí existe como a gente está falando aqui, né, no contexto de ambientes para a ensinagem ativa, ele destaca lá um modelo de ambiente, né, que começa lá nos Estados Unidos, que é o Scale Up, né, que foi iniciado na Universidade Estadual da Carolina do Norte, ali na década de 90. Qual é esse ambiente que começa ali? É esse aqui. Esse é um ambiente que está sendo utilizado por mais de 250 instituições norte-americanas, isso para disciplinas de física, química, engenharia, matemática. Isso acabou também se expandindo também para Israel, se expandiu para o Japão, em Tóquio, né, se destaca bastante a cidade de Tóquio, na China e na Coreia. O que é esse modelo aqui, né, esse design de sala de aula? A gente tem um professor que fica aqui no centro, aqui a gente tem 13 mesas, onde a gente vai ter os alunos aqui, grupos de alunos nessas mesas. Aqui a gente tem nessa parte branca aqui, os quadros brancos, e aqui a gente vai ter umas telas, onde a gente vai estar colocando aqui projetores, para os alunos estarem fazendo simulações, fazendo suas pesquisas. E aqui o professor ele vai começar a andar por esses grupos e vai ficar monitorando essa galera, certo? E isso isso começou na década de 90, se espalhou bastante lá, como também em outros lugares, em outros países. E aqui no Brasil, a gente tem a USP, que começou a ser pioneira a esse tipo de modelo de sala de aula, certo? E aí a gente às vezes pode, né, se perguntar, né? Bom, esse modelo aqui é muita tecnologia, né? A gente tem que analisar a nossa realidade educacional e tal. Mas não há muita tecnologia para você desenvolver um design de aula disso, né? A USP começou a fazer isso, você pega várias bancas, mesas, e você cria esse modelo de sala de aula, certo? E aqui eu deixo como um desafio para a gente do Instituto Federal, como também isso deve se espalhar para outras universidades, a gente tem a USP fazendo isso, e interessante que a USP começou a fazer isso nas disciplinas de Física 1 e Física 2, né? E eu acho bem interessante, aqui eu fiquei pensando por quê, né? Eu não pesquisei, mas uma coisa que a gente observa, não só aqui na Serra Talhada, mas eu acredito que isso é uma realidade
para os outros institutos é que, geralmente, o curso de física começa com bastante alunos e depois do primeiro, segundo, terceiro período acabam saindo bastante alunos, né? O número de desistência é muito grande. E aí, será que não é por conta também? Eu acho que é algo, uma avaliação que a gente tem que fazer, né? Que o ensino tradicional, ele acaba, assim, muitas vezes, a gente não teve uma base matemática boa no ensino médio e muitas vezes acaba até atrapalhando o progresso desse aluno. E será que isso aqui, trazendo um modelo de sala de aula, né, dessa forma, em que os alunos pudessem trabalhar juntos, em grupo e tal, será que isso não melhoraria? Essa é uma pergunta que eu deixo para vocês aí que são especialistas na educação, tá? E aí, gente, é impossível a gente falar sobre, não falar sobre metodologias ativas sem falar sobre tecnologia, né? Então, aqui a gente vai falar sobre a ensinagem ativa com tecnologia. E qual é a importância da tecnologia, né, para a ensinagem ativa? Então, ele destaca vários lá, eu trouxe alguns aqui, eu coloquei como A. Permite realizar tarefas e resolver problemas em um ambiente realístico sem estresse. B. As previsões dos alunos confirmadas na sequência da simulação levam à melhor compreensão conceitual de um fenômeno. E aqui, por exemplo, né, a gente está na área de física. Então, você tem lá, a gente está estudando mecânica e a gente coloca lá um carrinho, né, e a gente vai estudar o movimento daquele carro. No livro, o aluno vai ver aquilo, só que no livro ele vai ver a figura do carro e o carro você vai ver no livro parado. Já uma simulação, não, ele vai ver aquele veículo em movimento, né? E aí você vê a importância da simulação, da tecnologia na aprendizagem desse aluno, né? Então, coloquei como C, o uso do computador ele também permite economizar tempo despendido pelo professor com montagem de experimento e familiaridade com o equipamento, né? Então, se o professor pudesse fazer ali uma aula de física experimental em que ele ia gastar tempo ali para montar o experimento e tudo, por meio das simulações a gente pode ter os experimentos ali e isso vai economizar tempo, né? E D, a fácil manipulação das variáveis experimentais permite formular e testar hipóteses em pouco tempo, tá? E aqui eu trago um exemplo que também é citado lá no artigo, e a gente utilizou muito a simulação da Universidade do Colorado, que é o PIT, a gente utilizou no PIBID, e é um site que tem bastante simulações, tanto de física como de química, e eu acredito que isso é muito importante para o aprendizado dos alunos, tá certo? Bom, tem os modelos de ensino para ensinagem ativa com tecnologias, né? Quais são os tipos de modelo? Se destacam dois lá no artigo. A gente tem o ensino híbrido, que a gente pode fazer uma mistura entre o ensino face a face, entre o professor e o aluno, como também, né, a utilização da tecnologia, né, para esse ensino, certo? A gente tem aqui os modelos de ensino híbrido no Instituto Kirstense, eu acho que é mais ou menos assim que se fala, e ele vai falar sobre os modelos de ensino desse instituto, e aí o que acontece? No artigo, ele fala só sobre o modelo rotacional, que é o modelo de ensino híbrido desse instituto. Ele não vai falar sobre o modelo flex, modelo à la carte e o modelo virtual enriquecido. E aí, assim, né, a justificativa que ele coloca lá no artigo é que sobre a realidade do nosso país. Assim, na minha visão, acho que ele poderia ter colocado, né? Explicado sobre esses modelos aqui. Eu acho que eu também poderia, mas assim, eu fiquei pensando por conta do tempo, né? Tem outras apresentações a serem feitas. Então, a única modelo que ele vai falar lá bastante é sobre o modelo rotacional, né? Que tem se mostrado mais atraente entre os professores, certo? E aqui a gente tem que esse modelo rotacional aqui, né? Você vai ter uma sala de aula ou em classes revezadas e tal. E as atividades, elas são focadas na aprendizagem individual dos alunos, né? Certo? E aqui vai ter, né, nesse modelo rotacional, você tem a rotação por estação, certo? A gente tem o laboratório rotacional, né? São atividades tradicionais do laboratório mesmo. A gente vai ter a sala de aula invertida, que eu vou falar logo a mais, com mais detalhe. E aqui a gente vai ter a rotação individual, certo? Na rotação individual é o momento em que o professor ele vai organizar, né, a educação e ele vai observar os assuntos que os alunos devem conhecer, que já deveriam conhecer, né? Então, tipo, se você está ali no primeiro ano,
e você observar, né, fazer uma rotação individual e ver o que os alunos já deveriam saber, assuntos que são do 9º ano, assuntos do 8º ano do ensino fundamental, enfim. Então, isso é um modelo de ensino híbrido, né, ao modelo rotacional. Bom, e falando sobre a sala de aula invertida, né, basicamente ela se caracteriza, né, com o professor preparar o conteúdo, ele compartilha esse conteúdo com os alunos, né? Os alunos eles têm acesso ao conteúdo aqui de forma virtual. E aí depois, isso é antes da aula, certo? E aí, quando for no momento da aula, os alunos vão tirar as dúvidas com o professor, né? E aí o professor ele vai realizar atividades práticas daquilo que ele passou com todos os alunos. E aí depois da aula ele vai avaliar, né? E aí ele vai decidir, né, se vai ou não seguir um novo tópico ou se ele vai revisar novamente esse conteúdo, certo? Então, isso é também um modelo de ensino híbrido, que é a sala de aula invertida. Eu acho que eu tinha colocado aqui para expandir melhor, para vocês observarem. Então, aqui antes da aula, durante a aula e depois da aula, certo? E as metodologias ativas de ensinagem, né? A gente tem um ensino sob medida, certo? Que consiste em uma abordagem pedagógica que exige resposta dos alunos a perguntas relacionadas a uma aula vindoura, a uma aula que vai vir, certo? Então, e quais são os objetivos, né, desse ensino sob medida? É aumentar a eficácia do tempo em sala de aula, certo? Então, eu como professor, eu vou fazer uma abordagem, né, sobre o que os alunos já sabem sobre a aula, então eu vou fazer uma medida, né, sobre o nível de conhecimento que aqueles alunos têm de determinado assunto, e aí, aquilo ali eu posso aumentar a minha eficácia, né? Então, de tempo, certo? Então, se eu vou iniciar, se eu não fizesse essa medida e eu começasse um assunto em que os alunos já soubessem sobre aquele assunto, então eu ia gastar bastante tempo sobre aquele assunto ali, né? Então, é importante esse ensino sob medida, porque ele vai trazer essa eficácia do tempo. B, estruturar o tempo de estudos extra-classe, aumentando seus benefícios, né? O C, prover um feedback imediato acerca do conhecimento conceitual do aluno. E D, estimular a cooperação entre os estudantes nas atividades na sala de aula e online, certo? Então, são esses os objetivos do ensino sob medida. A gente tem a instrução pelos colegas, certo? É uma outra maneira de metodologia em que foi criada, né, por esse... Eu acho que ele é físico, agora eu esqueci, mas lá no artigo vai falar, Eric Manzur, né? E ele fez isso após constatar que seus alunos, embora fossem capazes de resolver problemas de física complicados, então ele é físico mesmo, eles tinham muita dificuldade de lidar com questões conceituais, certo? E aí, né, nesse modelo, né, de ensinagem, que é a instrução pelos colegas, esse modelo ele vai se caracterizar em que o professor ele vai fazer uma exposição curta, certo? E ele depois vai aplicar um teste e ele vai colher os resultados desse teste. E aí é o seguinte, se esse teste ele tiver acima de 70% de acertos, o professor ele entende que a maioria dos alunos compreendeu o tema. E aí ele vai fazer umas considerações breves e aí depois ele passa para um outro assunto. Mas aí se depois do teste esse resultado for abaixo de 30% de acertos, então o professor ele vai reformular a exposição e aí obviamente, né, ele vai ter algumas diferenças nessa reformulação, certo? Isso sendo abaixo de 30%. E aí, entre 30% e 70% de acertos, né, os alunos eles se reúnem novamente em pequenos grupos e eles começam a discutir os temas abordados. E aí, nessa nova etapa, né, o professor ele fica monitorando, né, circulando entre os grupos. E aí, depois, após o debate, né, entre esses alunos, aí volta novamente o processo de votação e aí depois o professor ele retoma esclarecendo as respostas corretas, certo? Isso aqui foi o que eu acabei de dizer, né? Acima de 70%, abaixo de 30% e entre 30% e 70%. E por último, a gente tem lá sobre os 3 momentos pedagógicos, que basicamente se dividem em primeiro momento, segundo momento e terceiro momento. Então, nesse primeiro momento, a gente traz a problematização inicial, certo? É o momento da gente trazer uma problemática para a turma, em que eles começam a discutir sobre aquele tema, começam a pesquisar e buscar informações sobre esse tema. E aí, no segundo momento, vem a parte da organização do conhecimento. Então, aí entra a figura do professor, onde aqui é uma espécie, sei lá, de peneira, né? Onde a gente vai pegar apenas aquilo que é necessário, né? Daquela problemática que a gente começou a discutir.
E um terceiro momento que é a aplicação do conhecimento, certo? Sobre aquele determinado tema. Bom, gente, esse foi o meu tema e obrigado.